Eu falei que era rápido, você piscou e a gente já está de volta com o nosso segundo bloco do Clube da Bola, já destacando de cara a Copinha. A Copa São Paulo de Futebol Júnior tem catarinense em campo neste exato momento. O Barra do Litoral, lá de Balneário Camboriú, está enfrentando o São Paulo, o Flamengo, só que é o Flamengo de São Paulo, tá 1-0 para a equipe paulista. Também está em campo o Marcílio Dias, o marinheiro, está empatando com o Taubaté, tá 1-1. Esse jogo está no intervalo. E logo depois tem Avaí. 3h15 da tarde, o Avaí vai entrar em campo. A molecada da ressacada enfrenta União do Tocantins. É a estreia do Leão da Ilha na Copinha. São 5 catarinenses disputando essa, que é a maior competição de base do Brasil. São 128 times em 38 grupos, se eu não estou enganado. Os 4, dentro do grupo se enfrentam, os 2 melhores avançam e aí começa o mata-mata, é jogo único, perdeu, vai embora. Criciúma já jogou, foi o primeiro a entrar em campo, foi o primeiro a estrear na Copinha, enfrentou o Capitão Poço. 1-0, venceu o Tigre. Vamos dar uma olhada no gol? Libaninha, é isso? Libaninha fez o gol aos 2 do segundo tempo. Tá aí o gol pra gente conferir na tela. Nome de craque, acho que vinga, hein? Vinga, Libaninha? Vinga, pô. Mantém então. Senão vai ser o Paulo Henrique, não vai vingar. Foi um golaço, marcou bonito o jogador do Tigre aí, ó. A gente vendo mais uma vez aí no replay o gol do Criciúma estreando com vitória. Já o Hercílio Luz, outra equipe de Santa Catarina, lá do sul do estado. Foi 2-1 pro Coxa, esse jogo então envolvendo o Hercílio Luz, enfrentando o Coritiba na estreia da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Agora o assunto é o mercado da bola nacional, que está agitado, está bagunçando a vida de muita equipe. Dá um confere. Ano novo e jogadores dos times brasileiros. Quem mais gastou até agora foi o Palmeiras. A equipe alviverde investiu pesado. A principal contratação foi a do atacante Paulinho, que estava no Atlético Mineiro. 115 milhões de reais pelo jogador, além do Gabriel Menino e do Patrick, que foram para o Galo. O Palmeiras também adquiriu o atacante uruguaio Facundo Torres por 74 milhões. Haja grana, hein? Agora falando do vizinho e rival da equipe alviverde, o São Paulo. O meia Oscar está de volta ao clube. Apesar de nunca ter jogado no profissional, o meia vestiu a camisa tricolor nas categorias de base. Oscar retorna ao Brasil após 12 anos, quando foi vendido pelo Internacional ao Chelsea da Inglaterra. No Rio Grande do Sul, o argentino naturalizado boliviano Gustavo Quinteiros é o novo treinador do Grêmio. O técnico foi campeão do Vélez Sarsfield. É a primeira vez em 19 anos que o clube gaúcho vai ser treinado por um estrangeiro. O último foi o uruguaio Hugo de León, em 2005. Em BH, o Cruzeiro confirmou o retorno do atacante Dudu após ele terminar o contrato com o Palmeiras. E ainda falando do cabuloso, vai ter gol do Gabigol sim. O atacante multicampeão pelo Flamengo agora vai vestir a camisa da Raposa. Gabigol vai ser o jogador com o segundo maior salário do brasileiro, recebendo mais de 2 milhões de reais, só ficando atrás do holandês Memphis Depay. Deixa eu aproveitar esse gancho aí do Cruzeiro que tem chamado a atenção, tem gastado de rodo nesse início de temporada e, na minha visão, o Fernando Diniz está repetindo o que fez lá no Fluminense, montando um time de Masters, né? Tá montando praticamente um time de aposentados, vamos dizer assim, né? São jogadores que já se encaminham para a reta final da carreira. Além do Gabigol, além do Dudu, também já tinha o Cássio, fechou com o Fagner. Então, assim, tá trazendo jogadores rodados, bem experientes. Eu quero incluir a rapaziada nessa discussão aí. O que vocês estão achando? Diga lá, Florão. O Gabigol que está com salário aproximado agora do Alisson Francisco aqui no grupo. Sem dúvida, né? Sem dúvida. O maior salário aí do Rapaz, se eu recebesse um mês dele, eu já estava em casa. Foi uma grande contratação do Cruzeiro, o Gabigol, né? Um mês de salário dele, eu já estava em casa.
Mas o que vocês têm Com achado? certeza. O que vocês estão achando aí desse mas Cruzeiro, foi rapaz? acho uma boa contratação. A do Cruzeiro, né, do Gabigol, e concordo contigo, tem muito jogador experiente demais ali. Tem que tomar o cuidado, Fernando Diniz. Não sei se o Fernando Diniz dura tanto tempo assim no Cruzeiro também. Tenho minhas dúvidas em relação a isso. Mas as movimentações na janela têm mostrado que o futebol brasileiro vai com o futebol europeu no sentido de ter alguns clubes que despontam mais pelo poder financeiro. A gente vê Palmeiras, Flamengo, o Atlético Mineiro, o Cruzeiro. Esses clubes vão, em algum momento aí, despontar lá na frente e vai ser muito difícil, né? A gente viu o Criciúma na Série A na temporada passada, que fez uma Série A justíssima, fez uma Série A muito boa por nível de investimento que se tinha, e mesmo assim acabou rebaixado, né? Porque o futebol brasileiro está muito caro, está muito competitivo, sobretudo com esse tipo de contratação de Palmeiras, de Cruzeiro, gastando dinheirão no mercado, Corinthians, né? Não paga ninguém e contrata um monte de gente. Então, o futebol brasileiro vai ter que, em breve, se encaminhar para um fair play financeiro também, porque senão vai ficar muito difícil para os clubes de menor poder financeiro para competir numa Série A de brasileiro. Ô, Florão, coincidentemente eu escrevi essa semana na coluna do jornal sobre esse assunto, né? Da forma como vendo o cenário de hoje, com as SAFs ganhando destaque, essas equipes se distanciando cada vez mais dos nossos times, a gente é sardinha no meio de tubarões. É muito difícil, cara, é muito difícil você enfrentar uma equipe como o Palmeiras, como o Flamengo. Agora a gente tá vendo o Cruzeiro com esse timaço. Botafogo. Então, assim, é muito difícil você enfrentar nesse cenário que a gente está vendo no futebol brasileiro. Mas falando um pouquinho dessa questão do mercado da bola aí, até chama a atenção, eu falava do Flamengo, o Flamengo que gastou, esse ano está economizando, né? Não trouxe ninguém até agora. É verdade, o Flamengo tá segurando um pouquinho mais o mercado. E o Cruzeiro, até nesse ponto, o Cruzeiro está investindo em salário, em luva, porque Gabigol veio de graça, Dudu veio de graça, era empréstimo, o Eduardo Botafogo é fim de contrato. Então o Cruzeiro está investindo no dinheiro para pagar os caras para jogar, mas não está gastando com contratação, como faz o Botafogo com o Luiz Henrique, que já deve vender agora mais uma vez esse atacante lá pro Lyon, como o Palmeiras fez agora nesse movimento com o Paulinho, que é um atacante muito bom pro nosso nível do futebol brasileiro, um cara que com certeza vai fazer muito mais do que o Dudu vinha fazendo na última temporada, e é um time que precisa se reforçar para se manter no topo. Até essa lembrança do Alisson sobre o Flamengo está muito na encolha, porque tem jogadores que o Flamengo gastou uma fortuna ano passado que ainda não explodiram, como é o Alcaraz, que veio por uma grana violenta e não vingou. O Alcaraz é bom no tênis, cara. Pode ser. O Alcaraz é bom no tênis. Mas tem essa expectativa aí de Felipe, a turma para jogar, até porque o Flamengo vai se apresentar só na outra semana, ainda vai descansar mais um pouquinho. Então, mais para frente, a gente vai ver o Flamengo um pouco mais forte. Mas a gente tem hoje os 3 grandes clubes pagadores de jogadores: Botafogo, Flamengo e Palmeiras. Esses são os times que têm bala na agulha para contratar e pagar milhões para os jogadores. Aí tem a segunda parte. Aí vem o Cruzeiro, vem o Atlético Mineiro, que está se reforçando devagar ainda. O Santos subiu agora para a Série A, quem sabe busque. O São Paulo trouxe o Oscar, mas trouxe de graça. O Corinthians tem essa do paga e contrata e não paga. Tem o dinheiro do Ranieri para pagar o Cuiabá, um monte de gente. E tem essas movimentações maiores do mercado. Tipo o Bahia oferecendo 4 milhões de dólares pelo Tassiano. Nossa. E o Red Bull vai comprar. E o Red Bull comprou agora o Pita por 30 milhões de reais. Tem essas maluquices do mercado também. O Bahia eu ainda acho que o Bahia ainda está muito tímido, né? Tendo essa parceria com o Grupo City, ainda vai ganhar cada vez mais destaque, cada vez mais espaço no futebol brasileiro. E sobre o Fagner, vocês que falavam aí, você e também o Florão do Corinthians, que é o maior devedor, caloteiro, deve, não nega e paga quando puder. O Fagner, eles renovaram o contrato com o Fagner por 2 temporadas e no ano seguinte empresta para o Cruzeiro, pagando a metade do salário dele. Isso que é a gestão com Jota. Né? Rafael e Jota, vocês também estão inclusos nesse bate-papo aí a respeito do mercado da bola. Como é que vocês estão analisando esse cenário? Ô Alisson, você citou ali o Cruzeiro, né? Tem o Bolassi também que foi pro Cruzeiro, né? Que é mais um jogador aí com uma idade um pouco mais avançada, que foi a sensação aqui do Criciúma na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas apesar de ter esse investimento forte aí no futebol, o Cruzeiro
eu acredito que o Diniz não vai conseguir fazer esse time jogar, viu? Eu tô imaginando isso já para a temporada. Diferente do Palmeiras, que eu acho que o Palmeiras foi muito agressivo no mercado, montou um timaço, tem ainda a expectativa do Andrés Pereira vir pro Palmeiras também para essa temporada, já de olho no Mundial, o novo Mundial de Clubes. Eu imagino que o Palmeiras vai brigar lá em cima por praticamente todas as competições que entrar em campo. E num cenário geral, assim, do Campeonato Brasileiro, um pouquinho abaixo do Palmeiras, eu imagino 5 equipes aí, colocaria numa prateleira mais embaixo aí, Internacional, Corinthians, o próprio Flamengo, o Cruzeiro, que estarão brigando aí na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Apesar das dívidas no Corinthians, aí eu acredito que o Corinthians venha forte também para a temporada de 2025, até porque mudou o comando técnico ali com o Ramon no final do campeonato, ali, metade para frente do Campeonato Brasileiro, engrenou, e eu acho que vem forte também para 2025. A incógnita é o Botafogo, né? O Botafogo perdeu o treinador, também vai passar por uma reformulação. Vários atletas optaram por não permanecer, diferente do que a gente viu no Flamengo em 2019, que manteve a base, conseguiu manter o elenco. Os jogadores do Botafogo querem sair, estão buscando esse espaço na Europa. Então a gente também tem essa incógnita do atual campeão brasileiro e do campeão da Libertadores. Exatamente, Alisson. Até tinha anotado isso aqui, porque hoje sai, né, rescindiu ontem, confirmou a rescisão dele do futebol árabe, e o Botafogo está indo buscar no mercado um técnico com um perfil totalmente diferente que o André Jardine. Essas conversas com o Jardine, então, ainda são conversas, né, não tem nada certo, mas é um risco, talvez, calculado do Botafogo de trazer um técnico com um perfil diferente para uma montagem de elenco, e aí acho que o Botafogo acaba dando um passo atrás. Essa montagem de elenco ele vai sair um pouco atrás, né? Como você mesmo citou, muitos jogadores não quiseram ficar, optaram por não renovar o vínculo. O Luiz Henrique está para sair aí e voltar para o futebol francês. E aí você tem um técnico que chega no clube e vai ter que se ambientar ainda ao clube e trazer os outros jogadores e formar um elenco. Então o Botafogo vai ter que trabalhar um pouquinho mais, né? Você, só para fazer aquela brincadeira, você falou que era gestão com J e por isso que você me chamou? É por isso? Não. Muito bom o trocadilho. A galera tá afinada nesse começo de ano aqui, rapaz. Sensacional. Tava conversando com um amigo meu botafoguense, assim, o Botafogo ganhou o Brasileiro, Libertadores, assim, pô, tô com saudade daquele Botafogo raiz. Que perde. Aquele que vai anunciar o Jair Ventura daqui a pouco, que vem no Avaí, tira o Anderson Moreira, contrata ali o Marquinhos Gabriel do Avaí, bota lá no Botafogo, levou o Diego Jardel, um ano do Avaí, foi jogar no Botafogo. Tô com saudade desse Botafogo raiz, esse que tá Botafogo todo do mundo. Mandoc, lembra? Exato, um Botafogo mais o Mandoc é Jack, né? Jack, saiu do Jack, foi jogar no Botafogo, aquele cabelo lá que todo mundo gostava, né? Marcou época em Santa Catarina e também lá no Botafogo. Sobre uma coisa, rapaz, eu acabei mudando o foco, mas a gente segue destacando aí o mercado da bola. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, fiquem à vontade para a gente complementar e voltar os olhares aqui para Santa Catarina. Até de Santa Catarina, a gente tem o Avaí anunciou nessa semana, né? O Marquinhos Gabriel Alisson. E o... Pode falar. O Rafa chamou. Fala, Rafa. Não, só para complementar sobre o mercado da bola, vocês citaram antes ali o Flamengo, né, que está um pouquinho tímido no mercado de contratações, mas eu acho que o Flamengo vai daqui a pouco abrir o cofre importantes para a sequência aí, para o seu treinador montar um elenco, porque o ano passado teve títulos e tal, mas eu imagino que eles queiram brigar por todas as competições que disputarem em 2025. Então, eu acredito ainda que o Flamengo vai ser mais agressivo nesse mercado daqui a pouco, viu? Ô, Rafa, obrigado. Era isso que eu queria falar, era justamente do Flamengo, né? Que o Flamengo não gastou, não investiu em contratações nesse início de 2025 e já tem aí na rede social a galera brincando com aquele meme, né? Com aquela declaração folclórica foi do Márcio, né? Márcio Braga, né? Acabou o dinheiro, porque o Flamengo realmente nesse início de ano aí não trouxe ninguém. Mas voltando os olhares então para Santa Catarina, como o Jorge já vinha destacando, sobre as contratações do Avaí, Jorge. O Avaí anunciou o Barreto e Marquinhos Gabriel, e a gente, essa semana, acompanhando o programa, a gente conversou com o JP Bianchi, também com o Iancel, a gente faz uma projeção de time do Avaí. Ricardo, que é o volante titular absoluto, pelo que jogou na Série B. Aí o meio campo tem ali o William Maranhão para jogar, tem agora o Marquinhos Gabriel para dar um pouco mais de qualidade no meio de campo. Não sei se o Anderson vai mandar o time com 3 atacantes, provavelmente sim, né? Kleber, o Garcês é uma opção. E também um outro atacante que veio agora do Avaí, rapaz, fugiu o nome do homem?
Aleph Manga. Aleph Manga, ele mesmo, obrigado, Florão. E se o Barreto tem condição de jogar ao lado do Zé Ricardo, acaba ficando um time muito mais defensivo, Alisson. Como é que tu vê o Barreto num possível time do Avaí? Eu acho que joga, acho que encaixam os dois. Eu acho que o Barreto consegue fazer até a função de primeiro volante, com o Zé Ricardo tendo essa função de 8, né? Aquele tradicional 5 e 8. Eu acho que os dois conseguem jogar juntos. Não vejo isso como um problema, tá? Eu acho que até o problema do Avaí no ano passado foi não ter um volante nessa primeira bola, o volante que ficava à frente da zaga, que desse a saída. Muitas vezes o Judson ali não conseguia fazer isso. Girava, né? Como a gente brincava, igual uma enceradeira. Voltava a bola para a zaga ou para a lateral e o jogo não avançava. Então, com o Barreto, muda um pouco esse cenário. Tem essa característica de mais pegador, de um volante que marca, que sai mordendo o adversário, mas que também consegue fluidez, sair com ela, assim como o Zé Ricardo. Eu acho que isso aí é um ponto favorável, né? Ponto favorável. Até eu destacava isso no balanço geral ontem. O Avaí está trazendo peças para aquela posição ou para aquele setor que deu muita dificuldade na final da Série B. A gente via que o Avaí tinha um bom setor defensivo, né? O pessoal ali atrás ia muito bem, mas não conseguia fazer a bola chegar lá. Além de, lógico, os atacantes também não fazerem gols, que a fase não estava boa. A Inhaca estava terrível em 2024 na reta final da Série B, mas o principal era o meio de campo. O meio de campo não conseguia fluir. E com esses reforços, eu acho que com o Barreto e com o próprio Marquinhos Gabriel, tem essa possibilidade. A grande questão, Jorge, amigos, é como o Marquinhos Gabriel chega na ressacada. O torcedor havaiano tem na lembrança aquele Marquinhos Gabriel, que tinha 20 anos, que era jogador que ia para a linha de fundo, que era agudo, que era um ponta, era um extrema realmente muito utilizado no momento ali da campanha que chegou à semifinal da Copa do Brasil. Só que o que volta para Florianópolis depois de 14 anos é um outro Marquinhos Gabriel. É o Marquinhos Gabriel de um jogo cadenciado, um jogo técnico, ele não corre mais, bola correr, só que a grande questão é o físico, é o estado clínico dele. Ele sofreu com muitas lesões na temporada, e aí o torcedor do Criciúma pegou no pé. Talvez não, eu acho que até acredito muito nisso. É um jogador que para a Série A, para a intensidade de Série A não funciona, mas para campeonato da Série B funciona. Agora a grande questão é o físico, se ele realmente está recuperado clinicamente, né, para ter esse futebol à disposição do técnico Anderson Moreira. Boa, será que foi a grama do CT do Criciúma, que o Tencati reclamou tanto, que fazia ele se... Dá para o Rafa aí, o Rafa pode responder para a gente, porque o torcedor levantou as mãos para os céus, né? Quando o Marquinhos Gabriel foi embora, não queria que permanecesse em 2025. Foi mesmo. O Barreto era um jogador, vocês citaram o Barreto, jogador importante para o Tencati aqui na temporada, jogou praticamente todos os jogos, salvo ali os momentos de lesão e suspensão, mas ele era titular absoluto no time do Cláudio Tencati. Agora o Marquinhos Gabriel foi diferente, né, Alisson? Ele jogou o Campeonato Catarinense, fez um bom Campeonato Catarinense, havia essa expectativa dele render muito mais na Série A do Brasileiro, só que isso não se confirmou, teve uma queda, como você citou, teve lesões também, e ele não conseguiu voltar aí a ser aquele Marquinhos Gabriel que todos conhecem, né? Então o torcedor pegou muito no pé, ele já no final da Série A que utilizou ele em alguns jogos, mas estava sem confiança nenhuma, errava quando tentava um passe em maior profundidade, um passe mais longo, então você percebia que ele estava bem inseguro, intranquilo, e isso acabou atrapalhando um pouco o Marquinhos Gabriel. Uma das melhores partidas depois do retorno dele, porque ele veio para cá, saiu e depois retornou. Uma das melhores partidas dele nesse retorno com a camisa do Criciúma foi na Copa do Brasil contra o Coritiba. Contra o Coritiba ele jogou muito... cadenciou o jogo, deu assistência, enfim, fez uma bela partida. Então ali se criou uma grande expectativa do Marquinhos, mas logo depois foi caindo e, como você disse, o torcedor acabou dando graças a Deus que o Avaí levou o Marquinhos Gabriel. Já a situação do Barreto era diferente. Tinha alguns torcedores que não gostavam muito do Barreto, mas na grande maioria aprovavam o futebol dele. Ele só não permaneceu aqui em Criciúma por uma questão salarial, viu, Alisson? O Criciúma fez uma proposta até de renovação de contrato, porém o Avaí fez uma proposta muito maior, uma proposta salarial muito melhor para o Barreto. Ele acabou indo para a capital do estado. Pois é, Rafael, até escrevi também sobre isso. Nada contra o Barreto, nada contra ganhar bem. Acho que é um atleta que realmente vai acrescentar no estádio da ressacada, mas a informação que a gente vinda do sul do estado, do pessoal da direção do Criciúma, é de um salário de 3 dígitos, gente. Eu acho que é um pouquinho demais.
O Avaí que gastou ano passado, além do que devia, trouxe atletas que não renderam, deveria ter um pouquinho mais de consciência nesse sentido de gastar desta forma, já no início da temporada. Tem na Série B, pode precisar reforçar. Então, acho que, pelo que eu fiquei sabendo, pelas informações que eu repito, recebi da direção do Criciúma, que tentou a renovação com o Barreto, mas não foi possível porque o Avaí ofereceu 150 mil de salários. Aí já é um pouquinho demais. Já é um pouquinho demais. Nada contra o atleta, o jogador, ele merece, eu acho que faz dentro de campo que se pede, mas eu, na visão de gestão, pensando no a forma como o Avaí tem um orçamento reduzido em 2025, penso diferente, que não deveria ter um valor tão alto num atleta como esse. Diga, Florão. O Barreto que foi alvo da Chapecoense também, né? Nesse processo que ele estava de negociação para renovação com o Criciúma, o Barreto fez uma proposta, inclusive, salarial de 3 dígitos também pro Barreto, mas chegou num limite em relação ao jogador ali, né? Chegou num limite de valores dentro dos 3 dígitos, mas o Barreto não seria ainda o maior salário da Chapecoense. E aí perdeu a concorrência para o Avaí, porque o Avaí de fato ofereceu mais, né? A Chape está sendo muito conservadora nesse sentido salarial, porque tem uma recuperação judicial em andamento, e isso é um discurso até frequente da diretoria da Chapecoense aqui, de manter a questão financeira em ordem, para não ter um desajuste, não conseguir recuperação judicial. Existe também uma possibilidade de adiantar alguns valores da Liga Forte União para dar conta dessa temporada. E aí que a gente falou aí dos reforços, o Avaí montou um bom time e entra como favorito na Série B, se o dinheiro não acabar. Essa é uma preocupação que o Avaí tem que ter, porque se o dinheiro acabar na metade da temporada ali, meu amigo, vai ser difícil segurar ponto. Mas assim, olhando para o plantel, o Avaí entra como favorito entra como favorito na Série B, justamente por esse investimento que tem feito em bons jogadores, né? Barreto, Marquinhos Gabriel, Aleph Manga, enfim, todos esses que vocês citaram aí. Eu concordo contigo, Florão. Acho que pelas contratações, e também não só por elas, mas pelas renovações, o Avaí de todas as equipes que a gente viu aí, Criciúma, o próprio Figueirense, a própria manteve essa espinha dorsal, né? Não ficou com todos os atletas, mas pelo menos a grande maioria daqueles que acrescentaram algo, renovaram, então permanecem no estádio da ressacada. E só para finalizar esse assunto, para não ficar na bronca comigo, nada contra o salário, não estou questionando isso. É que eu sou de uma outra época, de uma outra geração, que para você, de Santa Catarina, um clube catarinense, trazer um jogador de 3 dígitos, vou usar só uma referência. Um atleta que vai vir um atleta de 3 dígitos, né? O saudoso presidente Zunino falava, que é o saudoso também Kleber Santana. Então é nesse nível de atleta que a gente está falando, né? Jogadores que realmente correram o Brasil, vieram para cá para acrescentar algo. Então nada contra, a boleirada não precisa ficar na bronca comigo aí, é só para deixar claro isso. Antes de eu chamar um resumo aí do mercado da bola, o Jota levantou a mão, o Matheus já falou umas 3 vezes aqui no ponto, no meu ouvido, para eu te acionar e eu esqueço. Fala, Jota, você levantou a mão. Só para falar sobre a saída do Barreto, mas a substituição, ela também acho que é a altura, né? Porque quem está vindo é o Matheus Trindade do clube, um jogador que já passou pelo Joinville. O Joinville tentou repatriá-lo no ano passado, não conseguiu, não acertou as bases salariais, ficou muito acima do valor daquilo que o Joinville pode pagar nesse momento, que financeira aqui do Joinville. E acho que o Matheus Trindade vem para o Criciúma, mas ele vai substituir o Barreto à altura. E eu acredito, daquilo que eu tenho ouvido, das referências que tenho ouvido sobre o Matheus Trindade, de que ele está muito bem. Então o torcedor do Criciúma pode ter esperanças aí também com as peças de reposição lá no sul do estado. É verdade. Vamos fazer o seguinte, vamos ver como é que está o mercado da bola em Santa Catarina, um giro pelas nossas equipes, como é que estão se reforçando para o nosso estadual. A principal mudança do atual campeão Criciúma está no comando. Cláudio Tencati deu adeus após 3 anos, e quem assumiu o posto foi Zé Ricardo. O novo treinador do Tigre já passou por Vasco, Inter, Fortaleza, Botafogo, Flamengo e da passada estava no Goiás. O objetivo é claro, defender o título estadual e subir de volta à elite do brasileiro. E saindo do Criciúma rumo à capital, Marquinhos Gabriel é o novo jogador do Avaí. O meia retorna ao Leão da Ilha após 14 anos.
Quem também saiu do sul do estado para a Floripa foi o volante Barreto, de 30 anos, que acertou com o Avaí. O principal nome do ataque havaiano para 2025 é o do atacante Alif Manga, que estava no Coritiba. E tem novidade na Chapecoense também. O atacante Dentinho, que estava no Brusque, assinou com o Verdão do Oeste até o final da Série B. Mas falando no quadricolor, o único reforço do Brusque até o momento é o do meia Robinho, com passagens por Avaí e Palmeiras. Para fechar, o Figueirense, que anunciou 14 reforços, entre eles o técnico Thiago Carvalho, o goleiro Fabrício, que jogou a Série A do Brasileiro pelo Internacional, e também o atacante Kaique, artilheiro da Série C 2024, marcando 10 gols jogando pelo São Bernardo. Vamos lá, Jorge, fala um pouquinho aí das nossas equipes, dos times da capital, como é que estão, Figueirense, Avaí, esse mercado da bola, a tua avaliação. O Figueirense trouxe alguns jogadores interessantes, né? Consegui trazer o Kaique, artilheiro da última Série C, um atacante que tem experiência, foi até contemporâneo do Wilson na época da base do Flamengo, então ele falou isso na última semana. É um jogador importante, o Figueirense precisa subir um pouquinho mais o nível para jogar a Série C, e são jogadores que chegaram e possuem, mesmo eu posso dizer, no goleiro Fabrício, o zagueiro Lígia, que subiu também para a Série B com o Remo. Então o Figueirense está um pouco mais experiente de Série C, já jogou Série B também, jogadores com uma rodagem, porque é isso que o Figueirense precisa. Além disso, tem, lógico, o Thiago Carvalho, que é o novo técnico do clube, é uma aposta. A gente pode lembrar um perfil, a gente não viu ele jogando ainda, né? Mas um perfil meio parecido com o Júnior Rocha. Foi no último ano que o Figueirense conseguiu fazer uma frente na Série C e quase bateu na trave e quase subiu. Então tem essa expectativa aí do Thiago Carvalho fazer um bom trabalho, porque peças ele está recebendo. O Figueirense começou a pré-temporada no dia 12, então vai chegar no teste estreia fisicamente. A gente espera com todo mundo bem. Taticamente a gente ainda não sabe, os treinos são abertos, mas a maioria é só um treino tático, um coletivo para o pessoal da imprensa acompanhar. Mas o Figueirense está se reforçando de um jeito que o torcedor pode ficar esperançoso, porque são nomes diferentes no mercado do que o Figueirense vinha trazendo. Até numa lembrança rápida, os últimos atacantes do Figueirense, camisa 9, Gustavo Henrique, Bruno General, Bruno Paraíba, meu Deus, Jefinho. Para, que tem torcedor do Figueirense já chorando do outro lado. Para. Isso é só para lembrar o paciente do Figueirense. Pensar que já teve Evair, Edmundo. Pode ser. Tem bastante gente que passou no Figueirense ali. Então, ver hoje o Kaique é uma esperança a mais. Até do Zelov ele estava com saudade. O Zelov disse que jogou 2 anos no Figueirense. Não sei como. Tá devendo todo mundo porque jogou 2 anos e não recebeu 2 anos. Mas tá tudo certo. Ô, Rafa, como é que tá o atual campeão? O Criciúma, depois da saída do Tencate, depois da saída de várias peças que foram importantes na campanha, né? Que infelizmente acabou no rebaixamento no Brasileirão. Está se reestruturando novamente. Renovou o contrato com algumas peças importantes, o caso do zagueiro Rodrigo, capitão, lateral direito Jonathan, o Marcelo Hermes também, que havia uma expectativa. O Marcelo Hermes, inclusive, tinha uma proposta altíssima para reforçar o Ceará, mas o Criciúma conseguiu reverter essa situação e renovou o contrato do Marcelo Hermes também. Permanece aqui também uma peça importante para os últimos anos do Criciúma, que é o Felipe Matheus, e vai contar com outros atletas ainda, como o Jonathan Robert, que veio do Grêmio no ano passado, o Popó, atacante, também permanece por aqui. E na sexta-feira à noite, nós já tínhamos durante a semana que o Criciúma estaria anunciando entre 5, 6 jogadores durante esta semana. E na sexta-feira, ontem à noite mesmo, o Criciúma confirmou oficialmente 4 jogadores. O Matheus Trindade, que já foi falado aqui no programa, o Everton Morelli, são 2 volantes, o Juninho, que é um meia, e também o Thalisson, que é um atacante, vem do Red Bull Bragantino por empréstimo. Diferente do ano passado, o Criciúma tinha uma equipe com uma idade um pouco mais avançada, né? Alguns jogadores com idade mais avançada. E agora vem 4 peças importantes aqui para o elenco do Criciúma. Até nós estamos vendo aqui na tela, né? O 27 anos, ele atuou no Maringá, no ano passado terminou a temporada no Curitiba. O Matheus Trindade, 28 anos também, estava na Coreia, retornou para o Brasil para jogar no Paysandu. O Juninho, que tem 23 anos, vem do Goiás.
E o Thalisson de Almeida, como falei, 22 anos, mais um jovem também que vem para o Criciúma. Ele vem emprestado ao Ceará, ele conquistou acesso aí no ano passado com o Ceará para a Série A do Campeonato Brasileiro, mas ele pertence ao Red Bull Bragantino. Inclusive, pelo Red Bull jogou Sul-Americana, jogou Libertadores, então já tem uma certa experiência, apesar de pouco tempo aí de profissional, já disputou grandes competições. Então, o Criciúma está no mercado buscando jogadores mais jovens para a temporada. Inclusive, ontem, lá no centro de treinamentos, falaram-se em 6 novos reforços para a temporada ainda, que devem ser anunciados na semana que vem. Isso foi o novo presidente que falou, Walter Minotto, né, que assumiu ontem, inclusive, a presidência do Criciúma com a renúncia do Alexandre Farias, e ele mesmo disse que devem chegar aí outros 5 ou 6 jogadores na semana que vem. Me chamou a atenção esse perfil do Criciúma, né? O perfil que mudou. O Criciúma está fazendo realmente essa reformulação do elenco pensando a longo prazo, né? Trazendo atletas jovens, inclusive acostumado com isso, a trabalhar com atletas da base, né? Ele é cria da base, o Zé Ricardo. Agora a grande questão é se o Zé Ricardo vai voltar a recuperar ele revelou o Vini Júnior, né? Exatamente. O problema é que o Zé Ricardo, nas últimas temporadas, ele não tem feito bons trabalhos, né? Ele tem ficado pouco tempo nas equipes, me chama muita atenção isso. Ele ficou praticamente 1 ano sem trabalhar depois que ele saiu do Goiás. No Goiás, ano passado, ele fez exatamente o que está fazendo no Criciúma. Ele chegou no início da temporada com essa responsabilidade de reconstrução, não ficou nem até o final do estadual, né? Foi mandado embora assim que foi eliminado, na verdade, no estadual lá em Goiânia. Em Goiás. Então, assim, a grande questão é essa, né? Olha, se o Zé Ricardo perdeu 2 jogos com o Goiás só, viu? Isso, que foi no mata-mata. Daí já foi mandado embora. Mas assim, se foi mandado embora por 2 jogos, alguma coisa tinha. Não foi só por isso, né? A gente sabe que futebol muitas vezes é resultado, mas se você vai bem, tanto nos bastidores, a direção vê que tem possibilidade de manutenção para o resto da temporada, é diferente. Então, acho que chama muita atenção isso, tem que dar uma olhada bem atenta nessa questão aí do Zé Ricardo. Oeste Catarinense, como é que tá a nossa chape, Florão? Manteve o Dalpozo, né? E também tá passando por esse período aí de trazer atletas, de mandar embora quem não ajudou em 2024. E bastante conservadora a Chapecoense no mercado, né? Falei mais cedo que tá com muita cautela. E o grande trunfo da Chapecoense para a temporada é justamente a manutenção do elenco e da comissão técnica. Manteve o Dalpozo, algo que ele vinha pedindo muito na Chapecoense, porque as últimas passagens dele foram sempre para apagar incêndio, né? 2022 e também 2024. E agora ele começa 2025 como treinador do Verdão. Manteve 15 jogadores, 16 se considerar o Perotti, em relação à temporada passada, dos jogadores que jogaram Série B, né? Que contribuíram de alguma maneira. Mas o Perotti, a tendência é que vá para o futebol polonês, então deve sair da Chapecoense. E a Chapecoense contratou até agora, anunciou até agora 7 reforços. Nenhum reforço que impacta muito para o torcedor, nenhum que gera aquela expectativa, aquela comoção, né? Vamos passar a listinha aqui. Na zaga, Matheus veio emprestado do São Paulo, jovem jogador, ainda uma aposta da Chapecoense. Na lateral direita, Gabriel Inocêncio, passou pelo Juventude, fez um bom paulista pelo Água Santa, aí pelo Santos e agora chega na Chapecoense. A maior parte dos reforços para o meio de campo, Bruno Matias, que é um volante já conhecido aqui de Santa Catarina, jogou no Figueirense. O Pedro Martins, que atuou só pelo Sport, jogador formado no Sport, jovem ainda, 24 anos, vai buscar também espaço. Jorge Jimenez, paraguaio, que fez a última Série B pelo Amazonas. Eduardo Persson, mais um que passou aqui pelo estado, né? O jogador que atuou pelo Joinville. No ataque, o Dentim, que gera pouca expectativa, né? Até porque a gente conhece o Dentinho aqui de Santa Catarina, de Ercílio Luz, de Avaí, de Brusque. Então, gera pouca expectativa. Até não sei se vem numa condição de titular, mas é uma contratação que não gera, não movimenta, não alimenta a expectativa do torcedor. E falta anunciar ainda o Vinícius Balieiro, que é um volante, que é do Santos, jogou na temporada passada, mas eu acho que tem muito a ver com uma questão interna, contratual, com o Santos ali, mas chegou a atuar pelo Santos, inclusive em Libertadores. É um jogador bem interessante, que já se apresentou com a Chapecoense, mas ainda não foi anunciado. Então a Chape funções no meio de campo, né? Tem esse olhar mais atento, porque considera que o meio campo não funcionou na temporada passada, principalmente os volantes.
E aí agora vai ter que também buscar um centroavante com a saída do Perotti. E aí fechou, pelo menos para o estadual, o número de contratações da Chapecoense. Mas a aposta mesmo é na manutenção do elenco, né? Na permanência de jogadores. Giovanni Augusto, Tomás Bidjer, Sérgio, Marcinho, Bruno Leonardo zagueiro, Eduardo Doma, enfim. A Chapecoense manteve uma boa espinha dorsal aí, o que há tempos não acontecia aqui na Chapecoense. Há tempos não acontecia por aqui. Para com a temporada passada foram 4 manutenções, agora já são 15. Então, aumenta o número de jogadores que vão de uma temporada para outra. Isso costuma gerar bons frutos, costuma dar resultado para o clube que mantém uma base. A gente vê o Brusque aí, que com esse planejamento disputou 4 das últimas 5 finais catarinenses, tendo elenco, fazendo reforços pontuais, e quanto menos você contrata, menor a chance de você errar nas contratações. Então tem sido o planejamento do Verdão do Oeste. Ô Florão, sobre o Dentinho, brincadeiras à parte, se fosse aquele Dentinho do Corinthians, já não empolgaria. Imagina o Dentinho, que é aquele que a gente conhece aqui de Santa Catarina. Jogou no Ercílio, Avaí, Brusque e agora Chapecoense. Vamos ver se ele vai conseguir no espaço desse time. Rapidinho aqui. Cara, agora pra voltar vai ser difícil. Um abraço pra Rosângela do Elas, da torcida Elas do Figueira. Um abraço pro Sérgio de Chapecó, que tá ligado lá no Oeste Catarinense também. Garoto Lion e o Silvio, pessoal que tá na expectativa lá em Garopaba, no sul do estado, também estou conferindo aqui o nosso Clube da Bola. E um abraço pro Jean Sutil, que também mandou um alô aqui, uma mensagem no WhatsApp, tá lá no Norte Catarinense. Por falar em Norte Catarinense, pra gente fechar esse giro, tá o Jack, cara? Como é que tá o Joinville para 2025? A gente fica sempre na expectativa que o Joinville, assim como o Figueirense, a gente também torce, recupere a sua posição de destaque no cenário nacional, né? Tá com o Emerson Maria, que conhece bem o futebol catarinense, tem uma longa história de títulos, inclusive de Série B do Campeonato Brasileiro com o Joinville. O torcedor tá esperançoso aí no Norte Catarinense? O torcedor está esperançoso por aqui, Alisson, mas também desconfiado, porque os últimos anos do Joinville não têm sido empolgantes. E aí a aposta do Joinville, da diretoria do Joinville, é trazer o Emerson Maria, que lá em 2014 conseguiu esse acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. É um técnico que conhece, como você falou bem, a estrutura do clube. E aí faz uma aposta depois de trazer o experiente Ney Franco, né? Mas o Ney Franco não deu certo aqui no Joinville, não funcionou o Ney Franco. E agora passa por uma reformulação muito grande o Joinville. O Joinville contratou 12 jogadores. Ainda há expectativa de trazer atacantes para o clube. Conversava no final do ano com o gerente de futebol aqui, com o Luciano Fidêncio, e aguarda, né, o clube aguarda aí talvez oportunidades de mercado para trazer atacantes. Por enquanto, nessas 12 contratações, o destaque do Bruno Pianissola, que é o goleiro de 37 anos que estava lá no Asa de Alagoas. O retorno do Guti, zagueiro, passou pelas mãos do Emerson Maria também em 2014. Do Naldo também, que jogou aqui como volante, mas vem para jogar como zagueiro. E também traz o zagueiro Léo Rigo. São os 3 nomes aí principais dessa linha defensiva, que junto com o Carlos Alexandre, que é remanescente da Copa Santa Catarina da temporada passada, vão fazer aí essa composição na linha defensiva, talvez num 3-5-2, que é o que o Emerson Maria tem treinado, com o Rigo, com o Guti e com o Naldo nessa linha de defesa. Ali no meio tem o volante, tem na lateral direita 2 laterais, um já conhecido de Santa Catarina, o Rian, que vem do Concórdia, e também o Danilo Belão, que passou pelo Marcelo Dias. Então o clube já conhece, o futebol catarinense já conhece. No meio, jogadores mais desconhecidos, né? A gente tem ali o Riquelme Lopes, que é um jovem jogador que vai estar vindo para jogar no meio, né? Então o Joinville traz algumas apostas, e na frente o grande destaque é o Caium. Caium é o atacante que o Joinville repatriou, está trazendo o futebol asiático para Santa Catarina, e traz também o Keké, o último jogador anunciado que passou pelo Brusque, né? Então o Joinville se reformulando com 12 atletas, mais 17 remanescentes, e tenta aí recuperar o futebol e voltar, né, a figurar entre os grandes do futebol catarinense com títulos aqui do norte do estado, que é um pouquinho mais longe do que foi na campanha de 2024, quando parou ali nas quartas de final diante do Avaí, na derrota para a Ressacada, aquela goleada por 4-0 para o Avaí, depois de um bom jogo na Arena Joinville. O Joinville quer ir do catarinense um pouquinho mais para frente, tentar chegar numa semifinal, quiçá aí uma final de
Campeonato Catarinense em 2025. Boa, Jota. Ô, Jorge, para finalizar essa questão aí do mercado da bola, o que chama atenção é o Brusque, vice-campeão catarinense, que segue sem comando. Vai começar o estadual e ainda não tem treinador, rapaz. Ontem o Brusque até emitiu uma nota oficial afirmando que a diretoria está trabalhando. Até eu brinquei com o Rodrigo Santos, né? Assim, o pessoal desceu para BC ali no Natal. Depois, no dia 6, quando volta do recesso, a gente define como vai ser. Mas só que aí, na nota de ontem, o Brusque confirmou que na segunda-feira, dia 6 de janeiro, faltando menos de 10 dias para a estreia, vai anunciar o novo treinador e o auxiliar técnico, além de alguns jogadores. Mas na nota, a diretoria afirma que confia no grupo que está trabalhando. Então, o torcedor do Brusque não pode ter aquela expectativa, vai vir mais alguém, até agora chegou só o Robinho. E quem está dando o treino desde o dia 27 é o preparador físico do time. Então, para uma equipe que caiu da Série C, vai ter que remar, agora de novo vai conseguir jogar dentro de casa, que ano passado o Brusque jogou o estadual todo fora, a Série B do Brasileiro praticamente toda fora de casa, agora vai poder jogar no Augusto Bauer, mas com esse atraso gigantesco na programação, que com certeza vai impactar, principalmente nas primeiras rodadas do time do Campeonato Catarinense. Essa é a principal incógnita, que é o Brusque. E o nosso amigo Jota falando ali de Joinville, do Emerson Maria, que é um cara legal, a gente torce muito por ele aqui da Procasa, aqui em São José, Floripa, na divisa das cidades. No jogo treino que teve com o Marcílio Dias, sub-20, o Joinville conseguiu perder. Tomara que dentro de campo não seja o resultado dos testes, né? A gente também gosta demais aí do Emerson Maria, uma pessoa que eu tive a grata surpresa de conhecer no futebol, né? No mundo do futebol. E é uma pessoa que é extremamente profissional, extremamente humana, né? Eu acho que é uma das pessoas que é raro isso. Fala, Jota! Só falando ainda sobre o Emerson Maria, hoje o clube termina a sua preparação. Tem o último amistoso, que é contra o São Joséense, ali do Paraná, às 15 horas no CT. A equipe do Emerson Maria entra em campo e, como o Jorge falou, né, foram 4 amistosos, nenhuma vitória do Joinville e uma derrota para o sub-20 do Marcílio Dias. Então o Joinville aí com algumas preocupações, até porque a gente olha e fala, né, do Emerson Maria, esse profissional sensacional que é, a figura sensacional que ele é, mas que nas suas últimas 2 passagens no futebol catarinense com o Criciúma e com o Barra não conseguiu grandes resultados. Então o torcedor do Joinville segue um pouco apreensivo com o que vai apresentar de futebol o Joinville no catarinense. O Guti e o Riquelme, eu prestei bem atenção nos nomes que você citava aí, que estão no elenco do Joinville. Tem o Melão também. Mas é que o gancho, Jorge, é a gente falar dos medalhões. A gente criou um cenário, a nossa produção está inspirada nesse fim de ano, acho que consumiu demais cevada, isotônico de cevada, e dá uma olhada aí na tela. Vamos colocar na tela, Matheus, para a gente se divertir com a possibilidade dos medalhões que estão desempregados aparecerem no futebol catarinense. Está aí o Davi Luiz, frisando que isso é uma fake news, isso é uma montagem com o escudo do Avaí ali na camiseta, com o escudo do Avaí no peito. Já imaginou? Diego Costa no Brusque, jogando lá no tapetinho do Augusto Bauer. Já imaginaram? Bora lá, vamos virar a página aí. Vargas no Criciúma. Cairia bem, o torcedor ia gostar. Felipe Melo na Chapecoense, imaginou? Brigando com o Badá na rádio. Ele lá embaixo no gramado, xingando o Badá na cabine. Tu é jornalista? Criticando ele lá. Eu sou jogador, tu é jornalista? Marcelo, rapaz, o Marcelo no Marcílio Dias, aí ó. A camisa com escudo no Marcílio Dias, obviamente frisando mais uma vez que isso é uma brincadeira, pessoal. E o Pogba, para fechar, jogando no Figueirense, no Scarpelli. Olha, ia ser engraçado no mínimo, né? Ia ser engraçado, a nossa produção estava inspirada nesse primeiro programa, mandou bem demais nessas brincadeiras, nessas possibilidades aí desses atletas que, repito, estão desempregados e poderiam pintar em Santa Catarina. Olha. A gente já viu muita coisa inusitada. Eu já vi o Sávio no Avaí. Nunca que eu ia imaginar que o Sávio, aquele Sávio do Flamengo, aquele Sávio que jogou no Real Madrid, que disputou Champions League, estaria jogando o Campeonato Catarinense. Eu vi o Sávio, isso aí vai pegar mal pra mim, mas eu vi o Sávio tomando banho no vestiário do Augusto Bauer. Isso é inusitado demais, isso nunca passa na cabeça da gente. Manja, né? Não, aí não começa. Não começa, eu sabia que ia pegar mal isso daí. Mas eu precisava citar esse fato. Alguém quer complementar e falar alguma coisa? Não, Alisson, só fazer um apanhado agora aqui do Sul, dos times do Sul.
o que a gente percebe é que os 2 finalistas do ano passado são os clubes que estão mais atrasados aí, tanto no mercado, na reformulação da equipe, né? No caso do Brusque e do Criciúma aqui também, que não tem ainda o time praticamente pronto, né? Restam algumas peças, eu até esqueci de falar anteriormente, mas o Criciúma deve apresentar na semana que vem o goleiro, o Kaique, que é ex-Grêmio. Jogou a temporada agora pelo Grêmio na Série A, inclusive foi marcado pelo gol de bicicleta que ele tomou do Memphis Depay. Ele deve pintar aqui pelos lados do Criciúma também para essa temporada, até porque há uma expectativa do Gustavo não ficar aqui no Criciúma, apesar de ter contrato e tal, mas ele não deve permanecer para essa temporada. A princípio é uma expectativa, né? E o Kaique deve vir para assumir essa vaga de titular no Criciúma. Agora falando um pouquinho do Caravaggio também aqui, o Caravaggio, por exemplo, já começou a pré-temporada bem cedo, já fez 3 jogos amistosos, inclusive um deles contra o Sub-20 do Grêmio, empatou com o Sub-20 do Grêmio, venceu o Ercílio Luz por 1-0 e perdeu de virada o último confronto agora, se não me engano, pro Coritiba. Não consigo me lembrar agora o último confronto, mas perdeu de virada por 4-2. Mas o fato é que o Caravaggio vem numa pegada aí, vem para estrear na Série A, primeiro ano na elite do futebol catarinense, e começou bem cedo esse planejamento, inclusive mudaram o gramado, vem com um gramado totalmente novo, iluminação nova de LED também, uma estrutura excelente para estrear na Série A do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Catarinense, e eu tenho uma expectativa bem boa do Caravaggio também para esse ano. Um abraço para toda a galera ligada lá em Nova Veneza, pessoal lá que é torcedor fanático do Caravaggio. Jota, para finalizar antes do intervalo? Não, eu só senti falta dessa montagem aí com qual craque viria para o Joinville, né? Mas também tenho medo, tenho um certo medo aí, porque vai que bota uma bomba pro lado de cá. Rapaz, vamos pensar numa bomba que cairia aí no Joinville. Pense, vamos lá, dê uma sugestão para nossa produção. O Neymar tá acabando o contrato agora. Depois, tem o Sérgio Ramos, né? Sérgio Ramos, rapaz. Faria uma boa dupla de zaga com Guti. Faria uma boa dupla de zaga com Guti. Fechou? Vamos pro intervalo, é rapidinho, a gente já volta. Tem muita coisa bacana ainda pra gente destacar aqui no nosso Clube da Bola. Fica ligado que a gente já volta.